Samuel Brau. Boa tarde. Voz marcante de Thiago Suma. O Batista se foi, mas deixou a gente aqui com outro voz marcante, né, Thiago? Olha, eu discordo veementemente do que você acabou de dizer, que a voz aveludada, e ainda mais você imitando aí aqui a número 98 FM. Rapaz, uma voz dessa aí, o cara já é metade do caminho para narrador. Aí faltou outra metade, né? Que é estudar, conhecer, ter a técnica e tudo mais. Essa é a parte que eu acho, Thiago, que você se arrebenta, cara. Então, legal. Boa tarde, Thiagão, boa tarde toda a comunidade DCM. Eu ouvi aí teu almoço, né? 12:30, eu entrei mais ou menos, eu estou há uns 15 minutos que eu estou ouvindo você almoçar, Thiago. Você almoçou aí, comeu sobremesa, parabéns. Mas, cara, me incomoda às vezes, sabe? Que, tipo, porra, a gente trabalha pra cacete, sabe? Eu trabalho na escala 7x0. Né? Eu também. Eu sou um defensor do fim da escala 6x1, mas eu trabalho na 7x0. Daí você vai dizer, Thiago, mas daí você é um incoerente. Não, eu luto para o direito das pessoas não terem que trabalhar. Eu escolhi trabalhar nessa escala, porque quando eu não estou no DCM, eu estou narrando. Uhum. Quando eu não estou narrando e não estou no DCM, eu estou fazendo filme. Quando eu não tô... Então, eu escolhi. E ele já esteve na Voz Trabalhadora também, o Thiago. O Thiago é um querido amigo, a gente sempre toca... Eu também tô na 7x0. Ontem eu trabalhei e hoje eu tô com vocês aqui na Folha Democrata. Na Folha TV, na verdade, vamos lá. Isso, eu escolhi, eu sou apaixonado pelo que eu faço. Mas eu dedico a minha vida a isso. Bingo, gente! Do DCM, você tá trabalhando em vários lugares, né? Vários lugares, exatamente. No DCM eu tenho minhas folgas aqui, só que eu uso minhas folgas para preencher esse espaço. Ontem era a minha folga no DCM, sábado eu folgo no DCM. O que eu fiz? Fui narrar um futsal. Narrei Atlético Piauiense, atual campeão brasileiro, vem lá do Piauí, contra o Criciúma, jogo em Criciúma, um 2x2 lindo. Eu faço isso há quase 20 anos. E aí você estuda, que nem você falou, o cara pesquisa, o cara estuda, aí vai para a faculdade, aí faz especialização e tudo. Aí tá trazendo uma análise, o cara assim, não, tá falando isso porque quer cavar uma vaga de emprego. Puta, isso me deixa louco, cara. Sabe? É sempre um desprestígio a algo que é técnico, que é natural da gente, né? Então, eu fico muito incomodado com a pessoa que não sabe simplesmente dizer assim, ó, não sei se eu concordo, que nem você falou agora, olha, discordo disso, ponto. Pô, trouxe o meu ponto e tá tudo certo. Agora, essa coisa de desvirtual que a gente está falando, sempre com que nem muitas vezes aqui, né? Chega um e outro e diz assim, não, mas você está devendo um determinado ponto de vista, só pode estar levando dinheiro do fulano, do ciclano. Isso não... Porra! Isso aqui, Thiago, às vezes a gente acaba sendo tentado a comentar do campo político oposto e nós mesmos... Bingos, galera, vamos fechar os membros pelo menos. Você não pode desqualificar a visão do outro e a gente não faz isso aqui nem com os bolsonaristas. Quantas vezes eu e você aqui fizemos aquele disclaimer no início, olha, nós não estou defendendo o Bolsonaro, mas eu estou defendendo a racionalidade por trás do que ele está fazendo, do que ele está defendendo. Você tratar o seu adversário, olha, você não é adversário de ninguém aqui. Então nós estamos falando de algo, né, o adversário, não é nem uma discordância entre amigos. Até o adversário você tem que respeitar. Você tem que considerar que ele é um sujeito, né, de direitos e ele tem todo o direito de defender as opiniões dele, pelas razões que ele acredita. Aí você quer o tempo todo desqualificar a outra pessoa. Você só está fazendo isso por interesses escondidos que você não tem coragem de confessar. Aí acabou a discussão, acabou o debate, isso empobrece no sentido de que isso mata. Mata, acabou o debate. Eu não vou debater mais com alguém se eu chegar ali, encontrar uma pessoa que votou no Bolsonaro, eu vou tentar convencê-la. Eu vou tentar, nos primeiros momentos, entender quais são os valores que ela realmente defende e o que foi desses valores que levou ela a votar no Bolsonaro. E eu vou dizer, olha, esses valores que você defende não combinam com o Bolsonaro, por isso. Agora, se depois de uns 5 minutos de conversa eu vejo que a pessoa não tem valor nenhum, que ela defende o Bolsonaro independente de qualquer coisa, que o valor dela é só ser anti-PT, é só ser anti-Lula, é só defender aquilo por defender, sem nenhuma razão de fundo, aí acabou o assunto. Não tem mais discussão. Cara, eu não vou nem brigar com a pessoa. Eu vou dar um sorriso, vou apertar a mão, pô, prazer, bom dia pra você, vai em paz, tá? Acabou. Não vou gastar mais meu tempo. É isso que eu digo. Quando você começa a dizer que a pessoa tem razões escondidas, razões ocultas, desqualificando aquela pessoa como debatedor, acabou o debate.
Então, se você acha que o Thiago Suma, ou eu, ou qualquer pessoa vem aqui defender durante 1h30, 2 horas, às vezes 3 horas seguidas, o Thiago às vezes fica 4 horas aqui, ininterruptamente, você acha que ele vem aqui ficar essas 4 horas defendendo uma ideia simplesmente porque ele quer sair daqui e ir para outro lugar, e ele está esperando que alguém em outro lugar veja o que ele está falando para tirar ele, para levar ele para lá? Ou eu, tirar um pouquinho do Thiago da história aqui. Vocês acham que quando eu venho aqui, eu estou fazendo, falando, opinando de tal e tal forma, esperando que o Lula veja que o Samuel falou, olha, o meu vice-presidente do PT lá do Rio falou uma coisa muito legal, traz ele para cá. Ou qualquer outra pessoa que vocês possam imaginar que eu quero agradar? Não, gente, eu venho aqui, como o Thiago vem aqui, debater com vocês e nem sempre nossas opiniões serão iguais. Eu acho, Thiago, até que esse aqui é um programa que a gente faz, que nós temos algumas opiniões que são divergentes da nossa comunidade, que pontua isso aqui com respeito, diverge da gente. Eu sei que é uma relação assimétrica, porque nós temos o poder da fala, né, e a comunidade tem o poder apenas de escrever ali no chat, mas, mesmo assim, você tem outras figuras aqui no DCM que, por exemplo, eu tenho discordâncias e elas têm discordâncias do que eu falo, e tudo bem. O DCM é um canal democrático à esquerda, mas é democrático. Aqui nem todo mundo, não tem uma linha. Eu não recebi uma cartilha no meu e-mail, quando fui chamado aqui para participar lá atrás ainda, com o Thiago Suma já estava, mas com o Pedro, com o Viaro. Ninguém mandou uma cartilha, ó, só pode falar isso, viu? A nossa linha aqui é essa. Eu, antes de tudo, era um espectador do DCM, acompanhava, como todo mundo aqui no DCM, fiz alguns superchats para o DCM. Um belo dia me chegou um convite, quer participar com a gente? Ninguém me falou mais nada. Só quer participar com a gente. Eu falo desde então, desde esse primeiro dia, eu falo aquilo que eu acredito. E ponto. E aí, se não concorda comigo, manda o superchat e eu vou aqui debater com você, mas não entenda e não trate a divergência como desvio de caráter, ou como você é dono da verdade e eu sou um mentiroso que está manipulando a informação. Aqui no DCM não é assim. Muito bom. Resumiu bem, Samuel. E nessa linha, trazendo para o aspecto político, eu me preocupo, porque muitas vezes quando a gente está preocupado aqui com as ações do nosso adversário e você está tentando mapear por onde é que o cara pode andar, porque tem estratégia, a pessoa fica assim, ao invés de também ajudar a compreender, fica assim, mas só um pouquinho, você vai dizer que tem inteligência nas atitudes da Michelle, que tem um plano nas atitudes do Valdemar. Cara, para mim é o erro mais infantil imaginar que o nosso adversário é sempre o Jair Bolsonaro, que é um idiota útil, né? E que todo mundo é um idiota útil, porque se eles fossem só idiotas úteis, a nossa vida não estava em perigo, né? Essa gente tem projeto, essa gente tem plano, reconhecer isso, admitir isso, é a forma de combater isso. Aí você fala, não, a Michelle está sendo ardilosa ali. Mas vocês vão elogiar a Michelle? Não, mas só um pouquinho. Não é um elogio, é uma análise. É um entendimento do que está acontecendo. Estou pegando aqui um caso, poderia ser outro, né? Poderia ser de outros nomes. Estou falando da Michelle agora porque eu acho ela, de fato, muito bem elaborada nesse sentido. Aí eu vou desligar hoje do programa, esse programa está aqui elogiando a Michelle. Não é, cara, é fazer essa análise aí, né? E aí, Samuel, dentro desse ardil, tem um papo que é a capa do nosso programa. Verdade, hoje, Mara. Que conexões pessoais no Rio podem fazer o Flávio desistir da candidatura. Tô até trazendo a live deles para promover. Os meninos são muito bons, são feras demais. 2 membrinhos, gente. Quem puder, pelo menos, a gente ajudar a bater 300 aqui. Se a gente batesse 400, eu ia ficar mais feliz. Se a gente batesse a meta toda, eu também ia. Lembrando, gente, que a live da Folha Democrata é uma live que a gente equilibra as contas do nosso canal, tá, gente? Para pagar os salários direitinho dos trabalhadores aqui envolvidos, da Xanda, da Sara, da Lindiane, do Gabriel, e nós temos uma designer nova, que é ela vai me perdoar de ter esquecido o nome dela, mas é que eu não fui tão apresentado assim. Mas é a Leandra Oliveira, queridíssima amiga nossa. Então a gente tem, enfim, essa necessidade de ter a ajuda de vocês. Ajudem, gente, que é muito importante. Obrigado, Célio! Célio manda R$3 suadinhos, mas sempre nos ajudam, meu caro. Muito obrigado pela sua ajuda. E boas perguntas pro Skylab que você fez, hein, cara? Fantástico aqui vocês do chat participando. Conversa boa aqui. Super interessante com o Skylab. Vamos lá. No seu Rio de Janeiro, Samuel. E
Outro dia você falou, né? Do quanto a gente tem que torcer para que o Flávio seja mantido. Mas começa a aumentar, Samuel. A cada dia que passa, eu vejo mais pessoas. Agora foi a vez do Merval falar disso. Mais pessoas estão falando do Flávio ser vomitado da candidatura. A pergunta que eu te faço para a gente começar é: de fato o Flávio está em risco, ou os grandes analistas que têm interesse que a extrema-direita assuma o poder, como é o caso do Merval, estão tentando vomitar o Flávio porque sabem que ele vai perder? Antes de eu te responder, Thiago, eu entrei aqui muito na onda, né, do tema que já estava em alta aqui, mas eu queria que a gente fizesse 2 segundos, entendeu? Não é 1 minuto, não, 2 segundos de silêncio pela passagem de Lindsey Graham. Fiquei Pronto, com pena já do deu. Capeta, falei até na abertura do programa. Já foi. Já passou 2 segundos. Deixa ele que agora o Capeta tem essa responsabilidade pro resto da eternidade de cuidar dessa alma cebosa, entendeu? Que anteontem estava na Ucrânia visitando uma fábrica de mísseis, de drones, que diziam que não existia, né? Era mentira, era uma fábrica secreta que já existia há muito tempo, também uma fábrica de insumos biológicos, né, de guerra, que era acusada, não, isso é mentira, isso é desinformação russa. Cara, eu não vi, ninguém contou para mim, não, aconteceu comigo. Eu tive um post meu no Facebook, em 2022, acho que foi 22 mesmo, que foi derrubado pelo Facebook, dizendo que era desinformação a serviço do governo russo, falando que existia em Kiev essa fábrica. Pois bem, anteontem estava Lindsey Graham lá, posando com os produtos dessa fábrica, que não existe, o Zuckerberg ela não existe, ele estava lá. Deixa eu fazer um comentário aqui rápido dessa fala do Célio Gregório, né? Scalab me pegou no comentário dele sobre leitura. Acho que a gente está se afundando em ansiedade, eu incluso, porque a gente não desgruda da tela e das redes sociais. Célio, eu recomendo para você, não sei se você trabalha em casa. Obrigado, Mara. Essa live sua tá maravilhosa, só fera, parabéns, obrigado, querida. Célio, não sei se você trabalha sentado em casa. Cara, o que eu tenho feito é o seguinte: aqui na minha mesa tem alguns livros que eu uso para mostrar para vocês na live, mas eu sempre deixo essa pilha aqui, ó. Isso aqui são livros que eu tô lendo ou que eu peguei por algum outro objetivo. Eu terminei de ler hoje, tava fazendo corte pro Meteoro, aliás. Esse aqui do Viário, tá? Livro curtinho, mas li todo. Complexo de Princesa Isabel. Você tem que deixar sempre uma pilha de leituras, tá? Eu voltei agora, tô mudando alguns comportamentos, agora eu tô fazendo exercício físico e tal. Nada muito pesado, tá, gente? Faço caminhadinha de 5 km. Mas eu passei a voltar a consumir livros. Eu tenho uma estande boa aqui atrás e eu tô comprando livros sempre que eu viajo, cara. Porque eu moro no interior de São Paulo. Aqui não tem uma livraria muito grande, tem um sebo legal perto da rodoviária, mas é mais o que tem. E, cara, voltem a ler. Peguem o hábito de leitura, tá? Não significa que eu não uso rede social. Não, gente, eu trabalho com isso. Trabalho, inclusive, tô no Instagram, tô no YouTube toda hora, vocês me veem na live toda hora, mas leiam livros. Leiam livros, isso é muito importante. Isso aí, Mara, esse aí foi fazer companhia lá pro Olavo no Umbral. E, gente, 2 membros, 203, quem vem de ajuda, gente? A gente precisa muito do apoio de vocês. Hoje a audiência foi boa, não foi extraordinária, mas tá bom. Tá na média aí da Folha Democrata. 8h36, gente, era para eu ter acabado a live às 8 horas. Tô fazendo tempo a mais aqui pra gente poder equilibrar as contas. Bora! Posando, todo sorridente, dizendo que a Rússia ia cair, né, que os inimigos de Israel também iam cair. Pois bem, Lindsey, quem morreu foi você, quem caiu foi você e já foi tarde. Feito esse registro... Tem gente perguntando quem ele era aqui, viu, Samuel? Ah, sim, Lindsey Graham é um senador, acho que é da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, trumpista de primeira hora. Sempre que vocês pegaram uma imagem do Donald Trump viajando naquele Força Aérea 1, né, para lá ou para cá, para qualquer país que ele vai, sempre tem um senador, né? Um senador branco, meio gordinho, cabelo branquinho, branco, cabelo bem branquinho, com uma cara de fazendeiro danada, aquela cara bem típica de fazendeiro dos Estados Unidos. Ele lembra até um personagem dos Simpsons, que anda com uma fivela assim na cintura e um chapelão. Pois é, esse senador que ele gostava de dizer, né, que era o maior defensor de Israel
maior sionista que tinha nos Estados Unidos. Foi também antes, né, do acelerar do genocídio sionista contra a Palestina, quando o grande tema internacional ainda era a guerra da OTAN com a Rússia lá na Ucrânia. Ele se notabilizou por ser o defensor primordial, né, da Ucrânia, dos interesses de Kiev, dos interesses do Zelensky, e aí, enfim, esse personagem, ele é a soma de tudo que tinha de ruim na política dos Estados Unidos, só que sem a fama, sem, né? Comentário aqui do Célio, né? Aqui em casa já passei das pilhas, são colunas. Eu tava me policiando todo mundo que tirar um momento para ler livros ou gibis. Ultimamente eu tenho falhado miseravelmente. E nem vou falar dos exercícios. Cara, tem que tentar. A minha brecha, por exemplo, é que quando eu geralmente estou fazendo o corte pro Meteoro do repórter para vocês depois assistirem, eu deixo meu computador meio travado aqui. Enquanto tá gravando o corte, eu pego meu livrinho, fico lendo, gravando os cortes, mandando para Sofia. Essa é a minha rotina. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!